aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Bom, a proposta do podcast é trazer temas relacionados a comportamento e eu quero levantar discussões que ilustrem a importância de expressar os nossos sentimentos e as nossas questões internas. E para esse primeiro episódio, o tema que eu escolhi trazer foi o choro. E eu decidi trazer esse assunto porque eu percebo que na nossa sociedade, grande parte das pessoas tem medo, tem vergonha, tem insegurança de se expor e de mostrar o que realmente está sentindo para as outras pessoas. Na maior parte das vezes, quando a gente chora sozinho e escondido. Então, é por isso que eu decidi trazer o choro para esse primeiro episódio. Quero, primeiro de tudo, contextualizar um pouquinho sobre como que o ser humano começou a chorar, da onde que as lágrimas vieram, as lágrimas de emoção, né? E explicar pra vocês por que a gente chora. Bom, eu encontrei uma matéria da Super Interessante, que foi escrita pela jornalista Maria Fernanda Vomero, e eu descobri que o choro emocional é uma habilidade que só os seres humanos têm, e a função do choro emocional é basicamente aliviar o nosso corpo e fazer a gente expressar, né, o que tá incomodando ali dentro. Dito isto, eu queria dizer que tem um oftalmologista espanhol chamado Juan Orupi del Castillo, que ele estuda o choro, ele se interessa muito por isso, e ele chegou a um resultado de que os seres humanos, eles começaram a chorar antes mesmo da linguagem falada. E ele seria uma forma de mostrar a dor. Então, os seres humanos que viviam há 50 mil anos atrás usavam o choro para isso, para mostrar que eles estavam com algum problema, com dor, né, com alguma questão. E como isso foi acontecendo? Como a parte das nossas emoções se ligou com as lágrimas. O que eu encontrei é que, assim, o nosso cérebro, conforme os seres humanos foram evoluindo, ele foi dobrando de tamanho e os músculos faciais também eles foram se refinando. E aí essas modificações permitiram uma melhor comunicação entre as partes do nosso cérebro, que são ligadas à emoção, e as lágrimas. Elas meio que se conectaram conforme os seres humanos foram evoluindo. E a partir daí, os seres humanos começaram a chorar, quando as glândulas lacrimais foram conectadas ao cérebro. E uma outra coisa que eu também descobri é que no passado, né, nessa época aí das cavernas, digamos assim, o choro era uma forma de criar conexões entre as pessoas das comunidades e das tribos. Por quê? Quando algum dos seres humanos choravam, os outros queriam entender por que aquilo estava acontecendo, queria confortar, queria ajudar. Então, meio que as tribos elas iam se conectando através disso. As emoções faziam eles terem fortes conexões afetivas em si. E isso a gente vê até hoje, né? Pelo menos eu percebo isso. Quando alguém tá chorando, a gente quer entender por que tá chorando, quer tentar ver se pode ajudar com alguma coisa. Então isso, né, não é de hoje, existe há mais de 50 mil anos. Mas aí eu fiquei me questionando, será que chorar faz bem? Será que realmente tem, né, essa coisa de aliviar? E eu encontrei respostas dizendo que sim, que as lágrimas, elas ajudam a expressarmos nossas emoções. Diversos problemas psicológicos relacionados à depressão têm origem na falta de choro. Tipo, você reprimir o seu choro pode trazer diversos problemas. Então, não é legal você ficar guardando tudo que você sente. O ideal é sim você, quando tiver vontade de chorar, você mostrar que você não tá 100% bem, porque ninguém tá todos os dias bem. É impossível um ser humano tá feliz o tempo inteiro. Tá tudo bem você não ser aquela pessoa que você vê na rede social, porque tem muito isso, né, hoje em dia. A internet faz com que a gente veja a vida dos outros como se fosse perfeita, e não é. A vida de ninguém é perfeita e tá tudo bem não ser perfeita. No momento que a gente vive agora, né, tem isso de você ser produtivo, de você ser forte, de você conquistar sucesso, dinheiro, seja lá o que for. E tudo isso acaba meio que sobrecarregando a gente. E pra você parar pra pensar o que você tá sentindo nesse momento, é muito difícil, né? Você parar, pensar, entender. Muitas vezes os nossos sentimentos ficam reprimidos e isso não faz bem. Então é importante, sim, ter um momento que você pare, que você entenda o que você tá sentindo e que você expresse também para as outras pessoas, para elas saberem realmente como você tá. Porque se a pessoa realmente gosta de você, ela quer entender o que você tá sentindo, como que tá a sua vida. Então é importante sim você tanto mostrar pra você mesmo, mas quanto as pessoas que estão ao seu redor e que se importam com você. E olha, segundo especialistas,
você expressar suas emoções negativas tem um efeito analgésico. Então, tipo, você chorar ajuda aí a dar uma equilibradinha no seu interior. E eu fiquei impressionada aqui com algumas informações que eu encontrei de que, por exemplo, na Grécia Antiga, os homens, eles podiam chorar. Tipo, expressar os sentimentos era uma atitude masculina. Para as mulheres não era bem visto nenhuma mulher que chorava em público. E aí você corta, né, para o século XXI, pro momento que a gente tá vivendo agora, e você vê que a figura mudou, que hoje em dia, para as mulheres, ok, ser sensível, ser vulnerável, chorar, mas pros homens não. O homem que chora é problemático e tal. E não tem que ser assim, né, cara? Todo mundo chora, tá permitido, pode chorar. E a gente tem que acabar com esse paradigma aí de que homem não chora. Eu não vejo problema nenhum e acho que ninguém deveria ver. Bom, e também ligado a isso, tem uma pesquisa da Neck Doctor, que é uma revista britânica, que chegou a um resultado aí de um levantamento de que mulheres choram em média 47 vezes por ano, enquanto os homens choram apenas 7. Olha o tamanho da diferença. Você pensar que um ano tem 365, 366 dias, é muito discrepante a diferença. Você vê como homens reprimem muito o que sentem, né? E como isso é perigoso. E isso é problemático. Porque grande parte dos homens reprimem o que estão sentindo simplesmente por medo e por vergonha de se mostrar sensível na frente de outras pessoas. E eu vou dar uma outra razão aqui pra você entender por que o chorar é bom. Quando você chora, você sabia que o seu corpo libera uma grande quantidade de manganês? E isso ajuda a diminuir a irritabilidade? Porque assim, quando o nosso organismo possui uma grande quantidade de manganês, nós ficamos mais irritados, mais ansiosos, fadigados. Também tem mais aquele sentimento de depressão, de tristeza. E isso pode afetar a nossa saúde emocional. Então, ao você chorar, você está eliminando esse manganês, você está diminuindo os níveis dele no seu corpo. E isso faz bem. E uma curiosidade que eu queria trazer aqui, que talvez você não saiba, é que tem um choro que ele serve pra equilibrar emoções. Vou dar um exemplo aqui. Alguém faz uma coisa engraçada, e aí você começa a rir, e rir, e rir sem parar. Quando você percebe, tá saindo lágrima dos seus olhos, você tá chorando de tanto rir. E uma possível explicação para isso, segundo os pesquisadores da Yale University, é que as lágrimas de alegria são uma maneira do seu corpo restaurar o equilíbrio emocional, balanceando um sentimento muito feliz com uma reação negativa. E o mesmo acontece quando nós rimos de nervoso. Tá aquele nervoso, a gente tá pressionado e aí do nada a gente começa a rir. Isso também é um mecanismo do nosso corpo para equilibrar o que a gente tá sentindo. Bom, eu pensei em criar mais 2 quadros, um chamado Joga na Roda, que é a parte onde vocês, ouvintes, podem participar, mandar áudio, mandar texto, mandar pergunta, seja lá o que for, pro meu arroba lá no Instagram, que é arroba botapraforapodcast. Eu vou trazer o que mandarem por lá, então aqui é um espaço pra você falar, pra você botar pra fora o que você tá sentindo, pra você mandar uma crítica, uma sugestão, mandar um recado, seja lá o que for. Tá liberado, pode ir lá mandar no direct, que eu vou colocar aqui no podcast, porque esse é meu intuito, ver vocês também participarem, por isso que chama Bota Pra Fora. Não é só pra eu botar pra fora, vocês também estão convidados a isso. Segundo quadro chama Pronto Falei, que é um espaço onde eu vou falar, eu vou dar dicas, eu vou indicar livros, indicar coisas legais, filmes, séries. Então é isso, são os 2 quadros que o programa vai ter. Como no Joga na Roda hoje não tem nada, eu vou falar só do Pronto Falei. Primeiro, eu queria deixar uma dica aqui pra vocês. Olha, sinceramente, eu vou dizer do fundo do meu coração. Se você tá com vontade de chorar, chora. Tanto de felicidade quanto de tristeza, seja do que for. Mostre o que você tá sentindo. Isso é importante. E a segunda dica é uma dica literária. Eu vou indicar um livro que eu terminei de ler recentemente, que chama Coração Granada, é do A.K. Poeta. É um livro de poesias e ele fala sobre ansiedade, sobre relacionamentos amorosos, sobre a relação de descoberta consigo mesmo. São textos curtinhos, mas muito profundos e muito delicados, então é uma leitura muito gostosa de se fazer. Você lê os textos bem rápido e eu super recomendo. Se você gostar, na verdade, de poesias, esse é um ótimo livro pra ler. E é isso, o podcast de hoje fica por aqui. Eu peço pra vocês que me digam o que acharam, se tá bom, se tá ruim, o que precisa melhorar, que eu tô aqui aberta a sugestões, tá bom? Muito obrigada mesmo, um beijo e tchau!